Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje eu vou falar do Kenneth Rogoff. A fotinha aí do Ken. Ken Rogoff, que é grande mestre de xadrez. Cara, enxadrista assim, meio profissional, tá? Internacional. Tá? E macroeconomista, né? E também macroeconomista. Bom, Ken Rogoff, assim, quase dispensa apresentações. Ele é daquela turma meio excepcional do MIT ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, que tem prêmio Nobel, tem economista que ficou super relevante, uma opção de gente ali estudando junto em Boston, né, naquela época, fazendo doutorado no MIT. Ele se forma em 80, depois ele vira professor, tem uma carreira essencialmente acadêmica, publica seus papers e tal. O Rogoff, junto com o Maury Obstfeld, assim, ele é um dos pioneiros na área de macroeconomia internacional, né, em formalizar mais as coisas, em trazer, em puxar o estado das artes, de fato, da macro internacional para um patamar mais alto durante digamos, duas primeiras décadas da carreira acadêmica dele. Ele e o Maury Obstfeld têm um livro muito famoso, que é Foundations of International Macroeconomics. Assim, os economistas da minha geração, todos, ou quase todos, né, estudaram por esse livro, aprenderam macro internacional por esse livro. É um livro de 96. Óbvio, agora já está um pouquinho datado, né? Muitos anos depois, quase 30 anos depois. Daqui a pouco vai fazer 30 anos. Mas era o livro que a gente aprendia macro internacional, aprendia... um livro, não é um livro de graduação, é um livro de pós-graduação, mas não é um livro difícil de ler, é um livro cheio de debate, cheio de intuição, então foi ótimo para quem estava estudando macro naquela época como eu. Ken Rogoff, em 2001, vira economista-chefe da FMI, então ele vai liderar o departamento de pesquisa no FMI, fica lá por 2 anos e meio, mais ou menos, e depois meio que volta para Harvard. O outro livro super importante, que foi um sucesso, assim, digamos, de crítica e de público, ele escreveu com a economista Carmen Reiner, é um livro de 2009, é o This Time is Different. Dessa vez vai ser diferente, é meio irônico, na verdade não vai ser diferente. E ali eles fazem um trabalho muito legal, assim, de formiguinha, de pegar e analisar os dados históricos de dívida e calote de dívida e default, sei lá, vão lá tem dados da Espanha no século XIV. Então é um trabalho meio que de macroeconomista historiador para entender como é que são esses ciclos, né? Como é que são os ciclos econômicos que levam a crises financeiras. Então é basicamente um livro sobre a história das crises financeiras e um trabalho que ficou óbvio, ele saiu ali em 2009, né? Então é quando estava rolando a crise financeira internacional, que começa em 2008 e tal, e tem os efeitos mais nefastos em 2009, então ele meio que sai num momento super apropriado e é um livro muito gostoso de ler. O outro é um livro de 2016, aí é só o Ken, é um livro dele sozinho, sobre economia sem papel moeda, né? O cashless economy. E ele faz uns argumentos muito interessantes. Tá? O Rogoff é um dos caras que defende a quase extinção do papel moeda. A implementação de um tipo de política dessa natureza ela não é simples, né? Então, assim, tem partes da economia que funcionam com papel moeda, principalmente em economias emergentes, em desenvolvimento, ou economias pobres. Então, é uma coisa que tem que ser implementada com muito cuidado, né? E gradual, e enfim, desafios enormes para passar da teoria para a prática. Mas a teoria é interessante, porque com o desaparecimento do papel moeda, se tudo virar dinheiro eletrônico, duas coisas mudam fundamentais. Primeiro, fica muito mais difícil fazer esquema de corrupção, né? Porque muitos dos esquemas de corrupção são com dinheiro vivo. E aí, deixa eu fazer um parênteses e falar o seguinte, mesmo que a gente não caminhe, não queira caminhar para uma economia sem papel moeda, não faz sentido, esse eu acho que talvez o ponto principal do livro, ter essas notas gigantes. A gente teve uma época aí, nota de 500 euros, né? E 500 marcos suíços e tal. Então, isso daí é muito fácil de se acumular, botar numa pastinha, né? Uma quantidade gigante de dinheiro com notas, com um número pequeno de notas por causa da denominação muito elevada. Então, acho que no mínimo, o que eu acho que o livro convence o leitor é de que você tem que acabar com essas denominações elevadas e deixar apenas denominações menores para essas transações menores mesmo, certo?
e o resto faz tudo através do sistema financeiro, eletrônico e mapeado. Porque aí você dá uma pancada na corrupção, né? Fica muito mais difícil roubar e desviar dinheiro se dinheiro vivo é um negócio que não tem muito e só tem pequenas... Imagina, só tem nota de 10 reais, como é que o cara vai roubar milhões? É muito difícil, né? Vai precisar de uma, sei lá, encher um fusquinha com nota de 10 reais. E aí fica mais fácil de pegar, entendeu? Mais difícil de transportar. Então esse é o livro de 2016, eu recomendo muito a leitura, eu gostei muito de ler esse livro. Nós estamos falando do Ken, né? Do Ken e dos livros dele, certo? Estamos falando de 3 livros. Um de pós-graduação, que já está um pouco datado, mas é um livro fundamental. O outro que é sobre crises financeiras internacionais, que eu recomendo todo mundo ler, porque ele vai catar dados históricos lá do século XIV. E por fim, o Cashless Economy, que é um livro interessante e provocativo, né? Sobre como o mundo melhora sem papel moeda. Eu esqueci de falar a segunda vantagem, na verdade. A segunda vantagem é que o Banco Central, numa situação de recessão severa, com dinheiro eletrônico, ele pode implementar juros negativos de uma maneira mais fácil. Por que com o papel moeda é mais difícil? Bom, se o cara está cobrando juros negativos, ou está pagando juros negativos, significa que ele está te taxando, né? Você bota o dinheiro no banco, ele diminui para o próximo mês. O que você faz para se proteger disso? Tira o dinheiro do banco e bota ele debaixo do colchão, certo? Mas para isso precisa de papel moeda. Então, se não tem papel moeda, o Banco Central aumenta a capacidade dele de reagir a choques adversos na economia através de juros eletronicamente negativos, digamos assim. Tá bom? Então esse é o Ken Rogoff, grande jogador de xadrez, grande macroeconomista. A gente se vê no próximo Fala.